Mas eu tô vendo aqui um negócio que tem vários espetos. E eu realmente não consigo entender como é que uma pessoa... Desculpa, Antônio, eu sei que você está explicando. Mas eu também não consigo entender, realmente eu não consigo entender porque ninguém faz nada forçado. E eu gosto de dizer que você estava lá por vontade própria, ninguém te forçou. Quer dizer, eles um dia chegaram para você e falaram, Antônio, você vai colocar isso aqui na sua perna e você vai amarrar e você vai ficar 2 horas por dia. Aí, como se não bastasse, amanhã você vai colocar na outra perna. E aí, quando você tirar da outra perna, você vai botar na outra perna. 6 dias por semana. E como é que você topou Quantos isso? anos É para uma 10 anos. busca, Luciano. Que busca? É uma busca de algo que ele acreditava. Você acreditava? Isso daqui... Claro, eu passei isso daqui, a acreditar, eles esses induzem. instrumentos... Não acreditar não, você é fanático. Peraí, porque doutor. na verdade assim, Doutor. Não, esses instrumentos, eles são exatamente iguais à história de 500 anos atrás, quando a repressão sexual, da masturbação, que era a mesma história, conversando antes, que usavam roupas que o homem não podia tocar o corpo, dormia de luz acesa, sob vigia os adolescentes, instrumentos que se tivesse ereção, iria ferir, como esse daí, o pênis, e outras todas. Quer dizer, é uma repetição dessa repressão sexual que acaba trazendo consequências. Ele saiu, felizmente. Mas consequências sérias, emocionais, psicológicas. Ele vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, o lugar que ele fez parte, nós levamos ele e eu soube que ele ficou muito chocado. Inclusive, a nossa reportagem teve que mudar um pouquinho o rumo, até porque você ficou meio transtornado, né? 11 anos eu evitava de passar em frente na casa onde eu morei. Mas a gente foi lá. Opus Dei. Aí eu peguei e fui, não só isso, mas a equipe pediu para eu entrar. Eles me humilharam muito, não deixaram eu entrar, só na salinha de visitas e ainda de pé. Por que você acha isso uma humilhação? Me receberam de pé. Porque eu dei todo o meu salário, fiz um testamento deixando tudo para eles. E depois de 10 anos me vivendo lá, né, como um fiel da prelazia, Opus Dei, eles me tratam como uma pessoa malévola, né? Disseram que eu sou uma pessoa que faz maledicência. Eu não estou fazendo nenhuma maledicência, eu estou falando a minha vida pessoal e estou contando apenas a verdade. Vamos ver. E a verdade, pelo jeito, não é amiga do Opus Dei. Ou o Opus Dei não é amigo da verdade, né? Vamos assistir. Segredos sexuais da Opus Dei. Estou no bairro da Vila Nova Conceição, em São Paulo, próximo a um centro do Opus Dei, onde o Antônio Carlos morou por 7 anos. É uma época que traz recordações traumáticas, tanto que ele estava me contando aqui, Luciana, que essa noite ele nem dormiu. Antônio Carlos, o que se passa pela sua cabeça? Eu sempre evitei passar por essa rua. Eu passei uma vez porque minha mulher pediu para ver a fachada, né? Mas eu passei com medo de bater o carro, porque eu fico muito nervoso, tenho tremedeiras. Afinal de contas, aqui foi onde eu apitei. Apitar é o termo que significa entrar pro Opus Dei. Eu conheci essa casa quando eu tinha 18 anos, no final do ano de 1983, fazia cursinho e vim achando que eu estava indo para a USP fazer um curso de astronomia. Cheguei nessa casa com estilo americano, vindo lá de Santo André, onde eu nasci, morei, né? E fazer o curso de astronomia, quer dizer, a gente chega no centro do Opus Dei sem saber que está indo para o Opus Dei. Antônio Carlos relata o que acontecia ou o que ainda acontece dentro deste centro. Bom, lá acontecem as mortificações corporais, 2 horas de silício por dia, uso do chicotinho no bumbum 1 vez por semana, né? O silício é uma espécie de um cinto com essas pontas, olha, onde você acaba fincando isso aqui na perna. Pontas são bem pontiagudas e elas fazem um ferimento na perna. E você tem que usar 2 horas por dia, 6 dias por semana. Ele é amarrado em torno da coxa, na altura da virilha aqui. Tá sem o barbante, mas você tem um barbante que você puxa e você deixa o barbante para o lado de cima, porque o silício tem que ser usado do lado de baixo para que quando você sente, essas pontas se enfinquem na sua coxa aqui. Então o numerário não pode sair fora do centro com o silício, ele só pode usar dentro do centro. Geralmente ele usa o silício sentado numa cadeira de madeira, né, para poder fazer mais sofrimento. As pessoas se batem com esse chicote. Exatamente, então é feito de barbante bem grosso, isso provoca muita dor e uma vermelhidão. A pessoa tem que se abaixar, né, e fazer o uso da disciplina dessa forma, enquanto ele reza para o fundador. Também é uma coisa bastante neurótica o membro do Opus Dei se martirizar dessa forma e fazendo oração ainda para o santo fundador numa idolatria, né? É o José Maria Escrivá. Que é o escrivá que fundou o Opus Dei e que criou tudo isso da cabeça dele, essas práticas bastante nefastas aí de mortificação. Tudo isso para combater o quê? Para combater o sexo, né? O ex-numerário diz que não se esquece das terríveis experiências que viveu no Opus Dei. E hoje ele vai relembrá-las até para superar os seus medos.
Porque a gente vai pedir para o Antônio Carlos para ele visitar novamente a casa para ver se as pessoas permitem. Você acha que eles vão permitir ou não? Eu acho que não, mas minha esposa falou um dia que seria interessante psicologicamente que eu pudesse pedir para eles deixarem eu entrar, até para eu tentar ver se eu supero esse trauma que eu tenho, né? Eu tenho pesadelos ainda com esse centro. Conheci esse centro com 18 anos e eu saí daqui com 30 anos com a minha vida totalmente destruída economicamente e psicologicamente. Então eu aceito o desafio. Desde que saiu do Opus Dei há quase uma década, Antônio nunca mais passou nesta rua ou em frente ao centro do Opus Dei. Agora, ele se prepara para voltar ao passado. Um passado que representa desespero. Usando o microfone de lapela, ele segue em busca do seu objetivo. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Eu fui residente aqui no Itaim durante uns anos, aí eu estava passando aqui e queria saber se eu podia entrar só para matar a vontade de ver assim. Mas é só aqui mesmo, não vou nem entrar no oratório. Qual que é o seu nome? Antônio. Antônio? Pô, fica à vontade. Como que você chama? Prazer, então. Bom, não tinha esse papel de parede antes. Se você quiser, faz o seguinte. De repente, Antônio começa a passar mal. Depois ele recebe a notícia de que não vai poder visitar o centro. Que a gente fica meio aterrorizado, né? Depois que a gente sai, a gente sofre assim um trauma bastante grande, né? Então é nesse sentido que Mas vocês acham que não tem como a gente entrar? Antônio fala com o numerário por um longo tempo, mas por uma questão de ética, o Super Pop não revela o conteúdo da conversa. Só vale ressaltar que o diretor do centro o acusou de estar difamando o Opus Dei. Para Antônio, a experiência valeu a pena. Eu consegui vencer essa barreira de entrar no centro, ficar lá por alguns minutos, meu coração disparou realmente diversas vezes ao olhar para os quadros, que não tem imagem de figuras humanas, são apenas quadros abstratos. E ao olhar tudo isso me deu um impacto muito grande, mas eu me sinto mais fortalecido agora que eu consegui entrar. Nossa, você realmente ficou meio transtornado, né? A gente conseguia ouvir que você estava muito ofegante, né? Isso começou a te deixar muito nervoso. Por que você se sentiu totalmente fora de si? Porque foi a impressão que eu tive, que ele estava meio transtornado. Eu acho que nessa hora deve ter vindo tudo na tua cabeça, né? Deve ter uma enxurrada de trauma, né? O que você pensou assim logo de cara? Foram 11 anos depois que eu saí para eu poder me restabelecer e conseguir falar como eu estou falando agora para o público, né? Fazer a minha tarefa educacional de explicar o que aconteceu comigo para que as pessoas saibam o que aconteceu e possam optar. Você fez alguma terapia? Porque eu não pude saída, optar. Antônio? A minha terapia foi não oficial, vamos dizer assim. Eu tenho uma irmã psicóloga que me ajudou mais pelo lado da irmã do que pelo lado da psicologia. Eu tive apoio da família, o apoio dos amigos que eu fui conquistando, porque na verdade todos os meus amigos eu perdi. Quando você entra para o Opus Dei, você perde todos os seus amigos, porque você tem que fazer amizades segundo os critérios do Opus Dei, ou seja, somente pessoas bonitas, que não tenham aparência de homossexual, que não tenham cara de pobre. Você tem que pegar pessoas... Você não tem ninguém, então já cortou Você metade. tem que conhecer a pessoa que é o melhor aluno da classe. Pobre não tem cara, é verdade. Qual é a cara de pobre? Pergunta pro Opus Dei, eles vão saber exatamente te dizer quem é que tem cara de pobre e quem não tem. Porque a gente acaba treinando, né? E aí o treino é o seguinte, você leva uma pessoa e o diretor fala, olha, essa pessoa que você trouxe, você não vê que ele não se sente bem no ambiente do centro? Essa é a frase para esconder aqui a declaração, né? Por que ele não vai se sentir bem no ambiente do centro? Uma rua chiquérrima, né? Lá dentro somente filhos da burguesia paulista, de grandes personalidades de São Paulo, né? Tal amigo seu não vai se sentir bem nesse ambiente, ele fala errado, Antônio então Carlos, é impressionante os critérios do Opus Dei, como eles são anticristãos. Seria esse um dos critérios de seita que você dá, uma das diferenças sectaristas do catolicismo? Então, Kátia, quer dizer, o que é a questão da seita, né? O Opus Dei detesta ser chamado de seita, eles acham isso absurdo.